de número 6 e o versículo de número 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Diz assim a santa palavra de Deus: procurai a Yahvé, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Nós estamos, amados, diante de uma palavra gloriosa, porque é uma palavra que primeiro faz um chamamento. Essa palavra, ela traz um chamado, e esse é um convite a qual o próprio nosso Deus, ele faz para que nós venhamos a nos voltarmos para Ele. E aí nós podemos dizer assim, mas nós já nos voltamos para Ele, e de verdade voltamos para Ele, porque se nós não voltássemos para Ele, não estaríamos aqui nessa noite. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós reconhecemos as nossas maquinações má, deixamos o mau caminho e vimos para Jesus. E isto é maravilhoso, isto é magnífico, porque o fato de nós voltarmos para Ele significa que nós reconhecemos que o caminho que estávamos trilhando não era um caminho bom, e por isso nós mudamos de atitude. Até aí tudo bem, mas só que quando a gente adentra ao Evangelho, quando a gente vem para Cristo, quando a gente nos tornamos protestantes, nos tornamos evangélicos, tem uma grande missão pela frente, tem uma grande caminhada pela frente. E nesta caminhada nós vamos vendo alguns pré-requisitos que são citados pela própria Bíblia e que nós devemos seguir se nós quisermos nos ajustarmos ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Vai ter algumas coisas que nós vamos precisar fazer. Lendo esse texto e estudando, a Bíblia Sagrada nos mostra aqui que nós temos que buscar enquanto é possível encontrá-lo. E a gente fica observando a boa vontade de Deus através de Cristo, de sempre estar nos atendendo, de sempre estar nos ouvindo. E quando a gente ouve a promessa lá no livro do profeta messiânico, aqui mesmo em Isaías, quando nós entendemos que ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir a voz da nossa súplica. Qual é o entendimento que tem? Que nós temos um Deus que está disposto a nos ouvir, está disposto a estender a sua mão, está disposto a nos segurar pela mão e nos colocar de pé. Então, se Cristo, Caio, está disposto a tudo isso, o que é que nós devemos fazer para não ter esta dificuldade da distância de encontrá-lo? Em cima disso, meditando nesse texto, eu fui ver então o que é que faz com que a gente se aproxime, consiga ter sempre essa proximidade de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus estamos, mais teremos a probabilidade de termos os nossos pedidos sendo atendidos e as nossas orações sendo ouvidas. Para isso nós precisamos estar perto. E eu estava observando isso e fazendo, lembrando de algo que Sara falou aqui em uma das suas pregações. Sara citou uma coisa interessante, eu não lembro bem se foi aqui ou se foi na sede, que ela deu um exemplo, que ela disse que eu estava chegando de Alagoinhas e eu chamei, e pela voz, ela reconheceu pela voz, ela não tinha me visto, mas ela reconheceu pela voz, eu estava um pouco distante. Então, para realmente confirmar isso, que era eu a pessoa, ela reconheceu pela voz e ela se virou, e quando ela se virou, ela viu que realmente se tratava de mim. Mas eu observo que ela me ouviu quando eu chamei pela terceira vez. Para ela foi como se ela ouvisse, eu chamei e ela ouviu, mas eu já havia chamado 3 vezes. Na terceira vez eu aumentei o tom de voz e ela ouviu. E o que é, bispo, que isso tem a ver com esse texto? É que se ela estivesse mais próxima de mim, eu não precisaria gritar para que ela ouvisse, e ela me ouviria apenas com um chamado simples: Sara, e ela me ouviria. Mas como ela estava longe, eu tive que gritar: Sara. Eu gritei por 3 vezes e gritei alto, e olha que eu tenho uma voz extremamente alta. Na terceira vez ela me ouviu. Bispo, o que é que o senhor quer dizer comigo com isso? É que quanto mais
longe de Deus nós estivermos, será impossível dele atender da mesma forma que ele atende com alguém que está próximo. A gente observa, querido, de uma forma bem clara, que havia vários discípulos e havia os 12 que foram escolhidos, mas Deus, Jesus, tinha aqueles que eram mais achegados. Então veja bem, a proximidade sua de Deus, não é que Deus não queira lhe ouvir, mas quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai estreitar o diálogo para com Deus, mas você vai gerar mais intimidade. Porque pode observar, meu irmão Caio, quanto mais próximo você estiver de uma pessoa, você vai gerar com ela uma coisa chamada afinidade, ou pelo menos você vai ficar sabendo os gostos dessa pessoa. Pois é, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mas nós entendemos na íntegra a sua vontade para a nossa vida. Então esse texto ele vai falar muito disso. Ele diz: buscar e procurar o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. A grande questão é que nós, com uma mente limitada que somos, nós também teremos um tempo limitado, e vai chegar um dado momento aonde talvez, quem sabe, é como diz a própria Bíblia Sagrada, nos mostra isso, que o fim dos tempos, o tempo está próximo, a porta da graça está muito próximo de se fechar, e vai chegar um tempo em que as pessoas gostariam, vão desejar estar perto, mas vão estar impossibilitados de estar perto. Por quê? Porque com a porta da graça fechada não há mais possibilidade de arrependimento. E aí eu fiquei dizendo: meu Deus, o que fazer então para me aproximar tanto do Senhor, para estreitar essa aliança e para que eu consiga manter esta proximidade de Deus, já que não é Deus